Ei, Ei, Gra! boa Boa noite! noite. Tô meio enferrujada aqui de live. Mas também com essa agenda cheia, né, Grazi? Não sobra tempo. É, até Muito parece. bem, Muito tempo que eu não faço. isso. Ô, Grazi, eu vou me apresentar, passo a palavra para você se apresentar, tá bom? Tá bem. Boa noite, pessoal. Eu sou a Graziela, eu sou de Minas Gerais, atualmente eu estou morando em Brasília. E depois de algumas mentorias com a Grazi, de alguns anos aí ela me mentorando, me acompanhando, eu resolvi fazer esse projeto. Isso aqui é fruto de uma mentoria da Grazi, né, Grazi? E então fala pra gente, Grazi, quem é a Grazi? Bem, primeiro, boa noite para todo mundo que está aí assistindo a gente, para quem ainda vai assistir depois, né? Eu sou a Grazi, Xará da Gra. Xará de nome e sobrenome, né, Gra? Exatamente. Bem, eu sou mentora hoje de carreiras, de negócios, né? Na verdade, há 12 anos eu trabalho com desenvolvimento humano, mas muito voltado para o desenvolvimento profissional, né? Tanto de pessoas com carreiras autônomas ou carreiras executivas e também de empreendedores, né? Então, a minha missão hoje é ajudar a orientar os caminhos profissionais dessas pessoas que buscam uma vida com mais sentido, com mais significado. Nas horas vagas sou escritora. Amo escrever, tenho uma grande paixão por escrever também. E é isso, né, Gra? Todos os dias ir me esforçando um pouquinho para viver uma vida com propósito, né? Que é o tema da nossa live aí. Exatamente. Ô, Grazi, e assim, é interessante porque você não faz muita divulgação, né, desse trabalho seu. E eu me lembro que eu estava vivendo um momento tenso de indecisões, estava angustiada no que eu estava fazendo, e eu vi uma amiga que estava extremamente feliz e ela estava vivendo problemas também. E eu falei assim, gente, mas como que fulano é feliz desse jeito? Tem alguma coisa errada. E eu perguntei para ela, me explica esse segredo. Como que você faz para você estar tão contente, estar transbordando essa energia toda? E ela me apresentou você. Como que é esse processo das pessoas chegarem para você? Como que as pessoas chegam até você? Legal, essa pergunta é super curiosa, até para responder, viu, Gra? É, Bem, como eu falei para você, esse trabalho que eu desenvolvo, né, contribuindo para o desenvolvimento do ser, né, e obviamente com foco no direcionamento profissional, mas o que não vai excluir essa situação de que o desenvolvimento pessoal ele acontece em paralelo, até porque a gente é um ser só, né? Então não existe essa história de profissional para cá e pessoal para cá. A gente é uma pessoa só. Então, por mais que a gente vai investir os nossos esforços em desenvolver profissionalmente, a gente também vai ter o desenvolvimento pessoal e vice-versa. Então, fazendo isso há 12 anos, eu fiz isso de formas diferentes, né? Eu comecei com coach há 12 anos atrás, em processo de atendimento presencial. Depois eu tive a oportunidade de desenvolver um pouco desse trabalho pelo marketing de relacionamento. Eu desempenhei esse trabalho em duas empresas por 4 anos. E exatamente há 2 anos e meio atrás, no início de 2020, um pouco antes da pandemia, já colhendo aí 10 anos de experiência desenvolvendo as pessoas, eu acreditava muito na possibilidade de eu criar uma metodologia própria para fazer, promover esse desenvolvimento das pessoas, né? Baseado na experiência vivenciada dos 10 anos, baseado nos conhecimentos que eu busquei e baseado muito em constatações que eu também tive ao longo dessa jornada, acompanhando essas pessoas e esses profissionais. Então, esse trabalho ele começou online, né, no janeiro de 2020. Eu falo que eu fui muito protegida por Deus, me sinto privilegiada, porque eu não criei um projeto online por conta da pandemia, eu criei antes, né? Em seguida veio a pandemia, e foi de uma forma muito orgânica, sabe, Gra? Eu falo que quando a gente vive uma vida com propósito, que a gente tem clareza da nossa identidade, que a gente tem clareza do nosso propósito, e que a gente coloca nos nossos caminhos profissionais a intenção verdadeira, genuína, da gente viver esse propósito, por uma esfera muito natural, a gente acaba atraindo as pessoas que também estão conectados com o nosso propósito. Então,
eu tenho um propósito de contribuir para gerar sentido da vida das pessoas. E aí, naturalmente, as pessoas que buscam por uma vida com sentido também acabam se aproximando, né? Então, eu não fiz esse trabalho se expandir como ele expandiu através de algoritmos, através das redes sociais. Lógico, eu estou aqui na rede social e eu não vou ser, né, hipócrita de dizer que as redes sociais não foram uma poderosa ferramenta, mas eu posso dizer para você que 90% das pessoas se aproximaram de uma forma muito divina, sabe? Que eu gosto de dizer. Assim como a sua história é a história de 90% das pessoas que chegaram para mim também. É muito legal você falar isso, Grazi, porque eu achava que eu estava vivendo uma condição única, o problema era comigo, só eu estava passando por aquilo, e tem uma estatística que é alarmante, né? Essa estatística que eu sempre gosto de compartilhar, compartilhei no livro e também compartilho nas mentorias, ela foi um dos principais motivos que me levou, inclusive, a desenvolver esse trabalho que eu realizo hoje, né? Quando eu tive acesso a essa estatística a primeira vez, que foi aproximadamente 12 anos atrás, ela foi realizada por um estudo da área da psicologia positiva, né? Liderada pelo Martin Seligman, e há 12 anos atrás eu ouvi dizer que 94% da população universal não era feliz fazendo o que faz no seu trabalho, né? E além de eu ter me chocado com esse número, eu me senti pertencente a essa estatística, sabe? Eu falava, nossa, eu também sou essa pessoa e eu faço parte desse Na época grupo. você não vivia seu propósito. Não, eu nem tinha clareza desse propósito, né? Nem, pela verdade, eu nem tinha uma compreensão real do significado mesmo dessa palavra, né? Não só o significado que a gente fala assim, etimológico, semântico, né? O que significa a palavra, tipo no dicionário Aurélio. Eu não tinha o significado, não conhecia o que estava por trás, né, dessa palavra. E aí, quando eu vi essa estatística, eu fiquei bastante chocada, eu passei por um processo da qual eu fazia parte, né? E logo em seguida que eu tive algumas experiências, né, e que eu pude transformar a minha realidade a partir das experiências que eu vivi, eu tomei uma decisão profissional, quando eu tive clareza desse propósito que eu tinha que cumprir, que eu queria contribuir para diminuir essa estatística, para reduzir. Eu queria me tornar uma profissional que pudesse ajudar as pessoas a ter sucesso até realização, né? Porque eu sei que isso é um desafio muito grande na vida que a gente vive. E aí, resumindo a história, né? Hoje, essa estatística, ela fala de mais ou menos 85%, tá? A um nível global, então hoje 85% das pessoas não estão felizes fazendo o que fazem. E no Brasil, a SurveyMonkey, né, que é um estudo de pesquisa, recentemente apontou que aqui o ponto ainda é crítico, né? Aproximadamente 90% dos brasileiros não estão felizes fazendo o que fazem hoje na vida profissional. Ô, Grazi, isso é muito alarmante, né? E eu acho que as pessoas. Você acha que as pessoas têm consciência de que elas podem se libertar disso? Ou a maioria das pessoas pensam, ah, eu sou essa profissional, eu vou morrer essa profissional? Então, Gra, é interessante isso que você está perguntando, porque assim, como eu lido nesse universo, né? Eu relaciono com esse universo da hora que eu acordo, da hora que eu vou deitar, eu observo assim, né? A maioria, a grande massa da população, eu sinto que essas pessoas ainda estão muito cegas desse aspecto, né? Elas, na verdade, como a maior parte da população está muito engrenada no piloto automático, as pessoas acordam, elas necessitam ir trabalhar para pagar suas contas, para resolver suas questões sociais, econômicas, e poucas pessoas param até para refletir que estão infelizes, né? Vem antes de querer mudar a realidade, poucas pessoas têm consciência de que elas não estão felizes, né? Elas sentem um incômodo, um desconforto, mas acham que é assim mesmo a vida. Então, poucas pessoas têm até consciência da sua insatisfação e das suas frustrações, né? Isso é um primeiro ponto. Mas eu também percebo que, como esse desconforto ele está crescendo, né? Isso também está movendo as pessoas a se despertarem para uma busca de algo que faz mais sentido. É claro que a parcela de pessoas que está buscando por isso é muito pequena, né? Porque a gente não Uhum. consegue transformar uma realidade nossa quando a gente ainda não tem consciência dela. Então, o primeiro ponto, a gente tem que trabalhar para despertar a consciência de que, olha, você realmente, o que te moveu hoje, né? A gente está tendo pessoas que estão assistindo aqui agora, eu farei essa pergunta para essas pessoas, né? Se você parar a pensar quem foi trabalhar hoje, o que moveu você ir lá hoje trabalhar, né? Você voltou para casa nesse momento, você está feliz
fazendo o que você fez lá hoje? Você sente um profissional realizado? Então, eu acho que o primeiro ponto ainda é despertar essa consciência, antes até de almejar uma transformação, sabe? Com essa pergunta que você fez, eu imagino que muitas pessoas estão pensando assim: eu não estou feliz, não faço o que me completa. O que é, então, viver com propósito? O que Legal, é buscar esse propósito? legal. Bem, se você me permitir, eu queria explicar um ponto que vem antes disso, que eu acho que vai fazer sentido até as pessoas terem esse discernimento um pouco de conceitos, assim, sabe, Gra? É, Uhum. quando a gente fala da vida profissional especificamente, a gente tem que entender dois conceitos. Uma coisa é o sucesso profissional, outra coisa é a realização profissional. Quando a gente fala de sucesso profissional, a gente vai referenciar o sucesso à conquista de um resultado, tá? Então, o sucesso é uma coisa muito subjetiva, porque de repente sucesso para uma pessoa é reconhecimento financeiro, de repente sucesso profissional para uma outra pessoa é um status, é um reconhecimento, é um cargo, né? Então, quando a gente consegue na vida profissional conquistar um resultado, a gente está falando de um sucesso profissional, tá? Que é totalmente subjetivo, que não tem uma regra, sucesso é isso e pronto, acabou. Não, cada um vai ter o seu conceito de sucesso baseado em resultado. Quando a gente fala de Certo. realização profissional, a gente não está falando necessariamente de uma conquista de um resultado. A gente está falando de um estado de felicidade, né? Na linguagem um pouco da psicologia positiva, a gente fala de estado de flow. O que é esse estado de flow? É quando uma pessoa ela está imersa numa atividade profissional ali, não necessariamente profissional, né? Mas trazendo para essa linguagem, e é tão prazeroso fazer o que ela está fazendo, né? É tão assim gratificante, traz um estado tanto de plenitude que a pessoa normalmente perde a referência de tempo e espaço. Ela entra em flow, né? Então, nesse momento, eu estou em flow aqui agora, né? Eu acho que você também deve estar, né? Estou. Isso. A gente não tem noção de que horas são, de onde a gente está, porque é muito bom fazer isso que a gente está fazendo aqui agora, que é compartilhar com as pessoas. Então, isso, o flow traz a realização. E aí, o que é o ponto? Existem pessoas hoje que estão bem-sucedidas profissionalmente, elas têm resultado, mas não estão felizes. E existem pessoas que hoje estão felizes, mas não têm resultado. E aí a pergunta que não quer calar, para a gente poder falar sobre propósito de vida, é: Grazi, é possível uma pessoa ser bem-sucedido, ter resultado e ser feliz, ter realização? O que você acha, Gra? É possível? É, é possível. É possível. É possível. Só que somente 15% da população no mundo conseguiu esse estágio de vida ainda. E aí sim É. a gente consegue falar de vida com propósito. Porque o que faz uma pessoa conseguir conquistar o sucesso e a realização? Quando ela tem uma clareza da sua razão de existência e decide aplicar a sua razão de existência, que é o seu propósito, naquilo que ela faz profissionalmente. Então, Sim. assim, viver uma vida com propósito, primeiro ponto, não significa que é trabalhar em algo conectado com propósito, tá bom? Porque o propósito não tem a ver com o trabalho, mas o propósito pode fazer parte do trabalho. É diferente, Sim. tá bom? Então, assim, viver uma vida com propósito é decidir viver a vida, não importa em qual área você viva isso, que você possa cumprir algo maior do que algo que possa trazer somente a sua realização pessoal, né? Algo que você vai promover um impacto, que você vai servir de alguma forma e que ao viver essa vida, você também é correspondido como consequência por esse processo. Ô, Grazi, e as pessoas, cada pessoa tem um propósito ou ela pode ter mais de um? Hum, Essas perguntas estão legais demais, viu? Essa live vai ficar gravada, né? Depois eu quero ela, hein? Tá Muito bom. bom, Gra, tô brincando. Mas vamos lá. Bem, a gente fala o seguinte, né? Todo ser humano, em qualquer lugar que essa pessoa esteja hoje no mundo, a gente tem um propósito primário. O propósito primário significa a nossa razão de existência, tá bom? Então, esse propósito primário é assim, ele vem antes de você dizer que o seu propósito é, sei lá, trabalhar, ter uma empresa, casar, ter família, constituir família, né? Ter filhos ou ter a sua casa própria. Então, o propósito primário
essa palavra propósito, ela tem vários significados, mas o que eu quero explicar é assim. O que que é um propósito primário? A gente tem que imaginar assim: você foi criado, você é um ser, é filho de Deus, Deus te colocou na Terra. Quando ele te colocou aqui, ele designou a você um propósito para cumprir, inerente se você vai casar ou não, inerente se você vai ter casa própria ou não, inerente se você vai trabalhar ou não, você tem um propósito primário, ok? Então, esse propósito é muito importante a gente buscar por ele, porque é somente ele que traz o sentido à vida, tá bom? Então, quando a gente tem a clareza desse propósito primário, né, a vida tende a ganhar um significado maior, mais amplo. Mas ter uma empresa, ter uma carreira, constituir uma família, é, ter o seu lar, isso também são propósitos, mas eles são propósitos secundários, né? Eu não me lembro da passagem especificamente, mas a Bíblia até faz, né? Diz o seguinte, que quando a gente trabalha, né, conectado à vontade de Deus, as demais coisas nos é acrescentado. Então, eu diria que esse trabalhar algo que faça sentido, né, que é esse propósito primário, quanto mais a gente conecta com esse propósito primário, as demais coisas nos são acrescentadas para que esse propósito possa ser sustentado ao longo da vida. Então, o que que eu estou querendo dizer com isso? Porque muitas das vezes as pessoas elas referenciam o propósito especificamente ao trabalho, né? Então, o meu Sim. propósito é construir uma empresa e ter sucesso nela. Esses propósitos, eles são secundários, né? Eu pergunto para uma pessoa assim, tá bom, um bebê hoje que está na barriga, no ventre da mãe, ele tem um propósito? Claro que tem. O meu pai tem seus 70 e poucos anos, a minha mãe, eles não têm uma atividade profissional hoje ativa mais, né? Significa que eles não têm mais um propósito? Claro que não, eles também têm um propósito. Existe uma razão pela existência dessas pessoas. Então, esse discernimento ele é bem significativo, a gente buscar por isso também. É. Não, e super elucidativo. Foi bem clara, bem objetivo. Aqui, você exerce o seu propósito, assim, esse estado de flow, desde quando? Então, eu comecei a trabalhar aos meus 15 anos, né? E o que me moveu a buscar o trabalho pela primeira vez, eu confesso que não tinha nada a ver com propósito, não tinha nem noção do que era isso, tá? Apesar de eu ter sido uma jovem precoce na vida, o que me moveu a começar a trabalhar aos meus 15 anos é porque eu queria bastante uma liberdade financeira, né? Acho que todo jovem quer isso, né? Eu tinha uma Verdade. família que tinha uma estrutura, não precisava trabalhar, eu tinha uma estrutura familiar, mas aos 15 anos sair da escola e ir trabalhar no shopping que eu trabalhava, era porque eu queria muito ter o meu ganho de liberdade financeira. E, claro, né, eu acho que todos nós fomos treinados, né, educados a tirar boas notas na escola, fazer um vestibular, entrar para uma faculdade, né, tirar um diploma, encontrar um bom emprego, talvez passar num concurso público, né, assim, ou empreender um projeto, casar e ser feliz, né? Só que hoje eu conheço muitas pessoas que trilharam essa jornada e estão infelizes, né? Então, eu também fiz parte de pessoa, né, de uma etapa da minha vida que seguia essa trajetória. E se você perguntasse para mim, sei lá, há 15 anos atrás, se eu estava feliz e realizada profissionalmente, eu diria que não. Mas eu estava trabalhando em um processo que me dava resultado financeiro, que tinha uma liberdade financeira. Mas falar para você que o que eu fazia estava conectado com o meu propósito, não. O que eu fazia estava conectado com uma oportunidade para eu ter aquilo que eu almejava, tá bom? E quando a gente fala de uma vida com propósito, a gente está falando muito da gente se conectar principalmente com o nosso ser, né? Porque o propósito de vida, ele está ligado à nossa identidade. A gente é um ser humano. A gente é um ser mente, corpo e espírito. A gente é um ser tridimensional. Então, quanto mais eu sei quem sou e eu entendo para que sou quem sou, mais clareza eu tenho desse propósito. Então, naturalmente, eu fui acessar, né, essas questões ligadas ao meu autoconhecimento, uh, há mais ou menos uns 12, 13 anos atrás, né? Eu comecei essa busca de uma forma mais, assim, ordenada, né? Eu queria muito encontrar essas respostas. Eu passei por experiências na vida que eu via que muitas coisas tinham perdido sentido.
E eu me perguntava muito, cara, mas para que será que eu tô aqui? Quem que eu sou, né? Porque assim, Gra, as pessoas acham que elas sabem quem são, sabe? A gente acha que se Aham. conhece, né? E às vezes a gente percebe que a gente não se conhece tanto quanto a gente acha que conhece. E aí, essa busca pelo meu autoconhecimento me trouxe essas respostas. E quando eu tive, assim, respostas sobre esse ser que eu era e para que eu era a pessoa que eu era, aí sim eu comecei a tomar decisões na minha vida profissional que me permitiam ser exatamente quem eu era. E aí a gente está falando de uns 10 anos atrás, tá bom? Muito bem. Ô, Grazi, quais são as principais queixas dos mentorados? As pessoas, quando chegam para você, tem uma queixa que é comum ou não? Legal. Nesses 12 anos, Gra, eu atendi assim grupos de pessoas bem heterogêneas, né? Mas eu vou te contar assim que eu desmembro esse período meu de trabalho em três etapas, assim, que naturalmente eu trabalhei com três situações divergentes, assim, heterogêneas, tá? Na primeira fase da minha carreira, as principais pessoas que chegavam para mim, o ponto de dor maior delas era a dificuldade financeira, né? As pessoas chegavam para mim e diziam, Grazi, eu trabalho muito, exaustivamente, estou esgotado, eu trabalho e passo a vida pagando contas, né? Então, a principal dor lá de trás, eu vou dizer assim, que durante uns 3, 4 anos, esse era um grupo muito grande de pessoas que chegavam para mim. Na época, eu tinha uma empresa que chamava Lotus, né? E eu trabalhava especificamente com metodologia de coaching. Então, através do coaching, eu ajudava as pessoas a sair dessa situação, né, e ir para uma situação mais desejada, né? Depois de um tempo, eu percebi que esse grupo ele mudou um pouco, né? As pessoas que eu comecei a receber, a principal dor dessas pessoas, tá? Já não era tanto um aspecto de ordem, assim, da dificuldade financeira, né, das limitações de ordem financeira. Eram limitações bastante, digamos, de ordem emocional, né? Pessoas que às vezes até estavam tendo um resultado profissional, mas elas não conseguiam, por exemplo, estabelecer um equilíbrio da vida, né? Que é tão importante a gente saber que trabalhar é significativo, é importante, mas que existem outras áreas da vida que a gente também precisa preencher e nutrir, né? Nós somos um ser, como eu falei, tridimensional. Então, se a gente só trabalha, a gente só nutre a mente, não é mesmo? Então, eu atendi pessoas num período assim. E aí eu vou te falar que de uns 2 anos para cá, é interessante isso. 90% das pessoas que chegam para mim, elas são pessoas que elas estão tendo algum resultado, tá bom? E às vezes não é um pequeno resultado, não. Né? Hoje a gente atende muitos expatriados que vivem em outros países brasileiros, e eu acho bem interessante porque grande parte chegam até com uma vida já construída, tá? Com resultados, às vezes até muito expressivos, mas é interessante, eles chegam e dizem, Grazi, apesar de eu ter conquistado a carreira, o cargo, o carro, a casa, a família, o dinheiro, a conta bancária, ou ter conquistado tudo aquilo que eu busquei, eu não sou uma pessoa feliz fazendo o que eu faço. E esse grupo, eu posso dizer para você que é o grupo que eu mais atendo hoje, é um grupo que tem uma dor, que essa dor é universal. É a dor de não preencher o vazio existencial. Às vezes, a gente passa uma vida correndo atrás de ter e não tem aquilo que é mais importante, que é o sentido da vida, né? Então, acho que essa é a principal dor que eu venho tratando nos últimos 2 anos aí nessa trajetória. Ô, Grazi, como você citou que foi gradual, né? Você se considera que foi treinada para chegar nesse momento, porque eu acredito que isso não é simples, não. Chegar uma pessoa nesse nível para você e você tem resultados, porque também, se fosse um profissional qualquer, não ia chegar tanta gente igual você tem de clientes mentorados. Você acha que você foi um processo que você foi treinada para isso? Então, eu não considero, assim, com certeza foi um treinamento, mas é legal falar sobre isso. O que eu vivo hoje não está ligado à mudança da tipologia dos clientes. O que eu vivo hoje está ligado diretamente à minha transformação pessoal. Porque à medida que você também busca a sua transformação, a sua evolução, naturalmente você vai magnetizar
situações diferentes, pessoas diferentes. Veja bem, eu não tenho o menor constrangimento em falar sobre isso, porque eu gosto muito de trazer a minha história, porque uma pessoa que mentora pessoas, ela tem por trás a bagagem da própria vida, né? Então, há 12 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com coaching, né, que era um mercado muito difícil ainda no Brasil, não tinha reconhecimento, as pessoas não conseguiam reconhecer e valorizar esse trabalho. Se você perguntar para mim por que eu estava fazendo o que eu estava fazendo, eu também estava dando coach porque eu também precisava sobreviver, eu também precisava pagar as minhas contas, né? Então, naturalmente, eu atraía pessoas muito assim também, né? Que vinham para o coach Entendi. porque estavam com as suas dificuldades financeiras e, naturalmente, também precisavam honrar os seus compromissos, honrar a sua vida. E isso aconteceu muito, né? E hoje, né, a grande maioria dos clientes, eles não apresentam necessariamente essa dificuldade. E aí você para pensar assim, mas os clientes mudaram? Não. A grande mudança foi minha. Como eu venho buscando a minha própria evolução como ser, porque nós somos muito insuficientes para achar que a gente é alguma coisa, né? Eu não estou desvalorizando toda a minha construção, mas eu sei o quanto eu preciso avançar todos os dias. E eu entendo claramente que quanto mais eu me proponho a eu ser melhor, eu também vou atrair e magnetizar situações melhores. Então, Sim, se a gente quer mudar a realidade que a gente está vivendo hoje, é a começar por nós, né? exatamente. Ô, Grazi, e assim, eu acho que você evoluiu de uma tal forma que esse ano passado você lançou um livro, né? Você conseguiu colocar no papel, conseguiu sintetizar num volume essa mentoria, talvez, não sei, me corrija se eu estiver errada. Mas fala um pouquinho do seu livro pra gente. Tá bem. Então, eu sempre tive, a gente estava conversando sobre isso mais cedo, né, Gra? Eu sempre tive o sonho de escrever um livro, né? Esse foi uma imagem que eu coloquei no meu quadro dos sonhos, no meu vision board, né? Aqui tá aqui na minha frente, inclusive, em 2017. Né? Então, em 2017 eu morava em São Paulo e eu gosto muito de escrever, né? E eu falava assim, nossa, eu queria muito compartilhar uma mensagem com as pessoas, que essa mensagem pudesse alcançar as pessoas e que não necessariamente dependesse da minha presença física, porque a gente sabe que a nossa presença ela fica limitada, né? Então eu posso mentorar X pessoas por semana, eu posso fazer algumas lives, mas de repente a gente não consegue alcançar todas as pessoas. E eu acreditava muito que o livro ele seria uma ferramenta para eu poder levar essa mensagem que eu acredito muito e que eu procuro viver essa mensagem, né? Todos os dias. E aí, nesse sentido, eu comecei a escrever esse livro em 2017. Eu fiz o primeiro capítulo do livro em 2017. Mas eu passei por uma jornada profissional muito intensa, trabalhei muito viajando e acabei não colocando como prioridade, né, a continuidade do livro. Então, em 2020, quando veio a pandemia, eu resolvi dar o start de novo ao projeto, desengavetar o livro, né, do Word que estava lá, não era numa gaveta, mas já estava, né, bastante engavetado ali nos arquivos, e comecei a focar um pouco, mas eu também passei por processos que hoje eu tenho certeza que não era o momento, né, até que em 2021, em abril do ano passado, eu já acumulando um pouquinho mais de experiência na vida, passando por algumas experiências que também foram muito significativas, eu falei, não, agora está na hora de tomar o livro de volta, né? Então, de uma forma muito assim, sobrenatural, divina, eu consegui sentar e dedicar essa obra num espaço muito curto de tempo. E aí, em julho, né, eu fiz o lançamento. Posso mostrar aqui? Claro, por favor. Então, eu lancei os ingredientes de uma vida profissional com propósito. É legal, a gente falar sobre esse livro, porque a construção dele veio muito de uma experiência. Claro, né, eu já tinha uma ideia inicial do conteúdo, o que, que eu iria compartilhar com as pessoas, mas eu entendo que eu precisei passar por várias experiências que eu não tinha passado ainda e que elas eram importantes para elas entrarem no conteúdo desse livro aqui. Então, esse livro, né, ele traz, obviamente, assim, uma mensagem, né, de falar para as pessoas que é possível a gente desenvolver uma carreira imbuída de propósito e ter a realização e o sucesso, como eu falei aqui no início, e eu trouxe como pano de fundo a minha própria história, né? Porque eu contei como tudo começou 12 anos atrás até o presente momento, o que, que eu estou vivendo aqui.
porque eu acho que é importante a gente poder ilustrar a mensagem que a gente está tentando propagar de alguma forma. Estou muito feliz com o livro, ele alcançou muitas pessoas no Brasil, fora do Brasil, e temos nos esforçado aí para fazer com que o livro se torne uma realidade prática na vida das pessoas também, né? Não Ô, fique só nas Grazi, páginas. isso. Não, mas é disso que eu quero falar. Eu acompanho suas redes sociais e é recorrente os manifestos de gratidão, de transformação que o seu livro trouxe para essas pessoas, que a sua mentoria trouxe. Eu sou um exemplo. Como que você recebe isso? Como que você pensa? O que você acha disso? Gra, eu penso da seguinte forma. Primeiro que ninguém faz nada sozinho nessa vida, né? A nossa força própria, ela é uma força muito limitada. A gente tem uma inteligência racional, a gente tem uma inteligência emocional e a gente também tem uma inteligência espiritual, né? E o conjunto disso nos torna ainda seres muito limitados, né? Por mais que a pessoa tenha um QI bastante avançado, um nível de inteligência, um nível de gestão das emoções, nós somos seres limitados, né? Mas quando a gente acredita, né, que o que a gente vai fazer tem uma intenção maior do que atender às necessidades do nosso ego, né, os desejos egóicos que a gente tem, eu não estou aqui dizendo que a gente não tem que ter, tá bom? Mas quando a gente constrói algo que vai além disso, eu acredito que esses projetos, né, profissionais, empresariais, eles ganham uma amplitude muito maior. Então, eu costumo dizer que por trás de sucesso e realização precisa muito averiguar a intenção daquilo que se faz. Então, eu creio que quando a intenção daquilo que se faz está alinhado a algo maior, e aí eu não estou falando de religião, não estou falando de nada disso, tá bom? Eu estou falando de algo maior, que essa serventia ela é maior do que só o seu bolso, a sua conta, as suas realizações materiais. Isso naturalmente tem a ter uma amplitude maior. Então, quando eu vejo, né, que esse livro ganhou asas, como ele ganhou, e que através do livro, dessa mensagem, né, que eu sou só um instrumento dessa mensagem, essas transformações de vida estão acontecendo, com certeza eu fico profundamente feliz e isso me faz ter certeza de quanto vale a pena viver uma vida com propósito, né? Porque eu sou um ser humano comum, uma mulher comum, como todas as Mulher pessoas. real. Sim, né? Eu também tenho dores, eu também tenho sofrimentos, eu também tenho problemas, né? Eu sou uma pessoa comum. Só que a diferença que eu enxergo e que eu quero muito que as pessoas também se atentem a isso é que quando você tem clareza do seu propósito, quando você decide viver o seu propósito da maneira mais simples que seja, né? Você consegue ultrapassar essas ondas em nós com uma leveza, né? E você consegue viver uma atmosfera de vida mais tranquila, mais satisfatória, mais realizadora. Então, assim, para mim é muito gratificante, eu me sinto muito honrada, muito presenteada mesmo, né? E mais do que isso, sabe? Ver essas histórias todas se concretizando, se tornando realidade, ver o sucesso das pessoas, isso não tem preço, né? Eu falo que não tem dinheiro que cai na minha conta. Eu não sou uma pessoa movida por dinheiro. Então não tem dinheiro na conta que traz para mim a felicidade que eu sinto de ver uma pessoa, né, que eu tive permissão de cuidar, de orientar, de ajudar, conseguindo conquistar e encontrar o seu caminho. Então, isso não tem nem como a gente descrever que tipo de sentimento. A única coisa que eu posso dizer é que vale muito a pena. E depois que a gente experimenta, é realmente isso, né? Nossa, a gente quer que todos participem disso, descubram isso, tenham essa clareza. E aí vem a próxima pergunta. Por exemplo, eu fui mentorada por você, e aí eu clarifiquei, acessei, né? E uma pessoa que está nos ouvindo agora, ela falou assim, gente, eu não tenho noção do meu propósito. Tem algum indício? Ela tem alguma condição de descobrir sozinha? Como que ela pode revelar, acessar, descobrir, clarificar o propósito dela? Legal. Olha só, existem alguns estudos de base científica. Estou até abrindo o meu livro aqui para falar até de um capítulo que eu escrevi exatamente respondendo essa pergunta. Existem alguns estudos de base científica já, tá? Que já conseguiram comprovar que as pessoas que realmente conseguem conectar
e que desenvolvem esse senso de propósito e missão naquilo que fazem, elas alcançam um nível maior de um estado que em inglês a gente chama de flourish, que é o estado de florescimento, de plenitude, que é o estado da máxima realização do potencial humano, tá? Então, acessar e clarificar esse propósito, cientificamente já foi comprovado, né? Além de ser um aspecto de ordem muito transcendente, que é difícil a gente explicar isso às pessoas, por isso que é difícil encontrar as palavras que a gente pode verbalizar o significado que seja isso, mas voltando um pouquinho para a base científica, porque eu sei que muitas pessoas precisam dessa base, está tudo certo, né? O Kashnan, ele fala o seguinte, existem 3 caminhos para uma pessoa ter clareza do propósito dela, né? A primeira forma a gente chama de um processo proativo. É assim. São poucas pessoas que vão por esse caminho, tá? A pessoa começa a sentir um desconforto, um incômodo, olhando para a sua vida e começa a enxergar que aquela vida não está fazendo muito sentido. Então, por conta própria, ou seja, de maneira proativa, essa pessoa começa a buscar o seu autoconhecimento. Ou seja, primeira coisa, impossível uma pessoa clarificar e acessar o propósito sem autoconhecimento. Então, isso acontece com uma pequena parcela das pessoas que, por um incômodo, um desconforto, já comprou casa, às vezes, já tentou preencher o vazio existencial com casamento, com filhos, e não está preenchendo, e troca de empresa, e abre outra empresa, e muda de profissão, e continua com o vazio existencial. Então, chega um momento que esse desconforto ele não consegue ser preenchido, ele toma uma amplitude de forma que a pessoa quer ter alguma coisa de errado, precisa buscar algo. E aí, consciente ou não, a pessoa começa a buscar o autoconhecimento. Então, esse processo é o processo proativo, tá bom? Já algumas pessoas, que a grande maioria foi comigo assim, tá bom? E eu acho que com você também, pelo que eu conheço da sua história, o processo de acessar e clarificar o propósito é um processo que a gente chama de processo reativo. O que é o processo reativo? Alguma situação que a gente chama de um evento transformador aconteceu na vida daquela pessoa, de tal forma que esse evento trouxe um impacto negativo ou positivo que despertou a pessoa a buscar por um sentido maior da sua vida. Exemplo clássico: uma pessoa tem uma vida comum, de repente fica doente, descobre um câncer, e aí se depara com uma doença que naturalmente ela tem, sei lá, um aspecto delicado para poder passar pela frente, e ela vive esse processo, ela consegue, por exemplo, se curar desse processo, e não tem como mais, a partir desse processo, que é um evento transformador, ela acreditar que a vida tem o mesmo sentido. E aí, a partir desse processo reativo, que é esse evento, né, ela desencadeia nela a busca por um sentido maior da vida. Tá bom? Então, muitos relatos são pessoas, como foi o meu, que ficaram doentes e aí passaram por experiências que não foram tão positivas, e essas experiências desencadeou nelas a busca por encontrar um sentido maior para a sua existência. E aí, de uma forma natural, elas vão acessando elementos do seu propósito. Ok? Ok. E o terceiro caminho, né, desse estudo é o caminho que a gente chama de aprendizado social. O que é o aprendizado social? De repente, você está aqui agora, ouvindo um relato meu, ou um relato da Gra, por exemplo, e você está vendo sentido, né? Nossa, isso que a Gra está falando, essa história dela, ou ela leu a minha história ali no livro, nossa, isso tem muito a ver, parece que eu sinto que estou passando por isso, né? Ou ela está dentro de um treinamento, de uma imersão, ou ela está lendo um livro de alguém, ou de algum conteúdo, e através do aprendizado com o outro, né? Com a sociedade, ela é despertada a também buscar por algo. Certo? Então, de repente, ela está assistindo uma live da Gra aqui, escutou a história de uma mulher, falou, nossa, parece que essa história é minha, né? Por isso que é muito legal fazer as lives, né? Porque através da sua live você pode despertar pessoas a buscar também por isso. Então, esse processo, né, cientificamente comprovado, o aprendizado social, ele vem de um estudo da ciência social, também é um caminho para a pessoa clarificar. Mas, eu quis mostrar os caminhos para dar a dica crucial, importante para todo mundo que está buscando em ter clareza do propósito. Vamos agora racionalizar esse processo. Propósito de vida diz respeito à razão da sua existência. Existe um sentido, existe um significado. O propósito de qualquer ser no planeta é servir. Servir a algo maior do que a ele mesmo. Tá bom? Okay. E aí, quando a gente fala de propósito, eu pergunto às pessoas, qual é o seu propósito de vida?
A maior parte das pessoas, hoje eu perguntei para um mentorado que estava no início no meio da mentoria, falei, qual é o seu propósito de vida? E ele respondeu para mim, a resposta é que eu escuto de 99% das pessoas, é ajudar pessoas. Tá, realmente, a gente veio no mundo servir. Isso aí a gente tem que entender. A pergunta que não quer calar é como, Uhum. não é? Porque se alguém bater É, na sua casa agora e pedir um prato de comida porque está com muita fome e você servir este prato, você está ajudando uma pessoa. Mas não significa que você está cumprindo o seu propósito. sim. Ok? Ou seja, é importante dizer isso, tá, Gra? Cumprir um Aham, propósito não necessariamente é um ato filantrópico, tá bom? claro. Às vezes existem pessoas que estão dedicadas à filantropia e ainda estão desalinhadas dos seus propósitos de vida. Então, o que que a gente tem que Sim. entender? Que o nosso propósito de vida, você só consegue ter clareza dele quando você tem clareza da sua identidade. Se você não sabe quem você nunca vai saber para que você é. Então, o primeiro passo é o autoconhecimento. O primeiro passo é você acessar os elementos que compõem a sua identidade. Quem é você? Quais são as suas forças? Quais são os seus valores? Quais são suas crenças? Quais são os seus comportamentos? O que te faz entrar em estado de flow? O que tem no seu caráter que torna você um ser humano admirável, respeitável, uma pessoa que entrega valor? Então, quando a gente começa a buscar esses elementos, que sim são elementos de uma esfera muito positiva do nosso ser, esse é o primeiro passo. Porque ninguém veio cumprir um propósito na Terra com as suas fraquezas e limitações. Não é mesmo? Como é que eu vou Entendi. servir a humanidade com aquilo que eu não tenho? Ô, Grazi, e isso a pessoa fazendo uma autorreflexão, conversando com quem está ao redor, que conhece a pessoa também, isso aí pode ir ajudando para esclarecer, clarificar essa identidade também, né? Com certeza. Porque saber quem eu sou, clarificar a sua identidade também é difícil, né, Grazi? Sim. Gra, a gente, como eu falei para você, né, nós somos, a nossa sociedade, a ordem econômica que a gente vive, é uma ordem econômica que nós somos doutrinados a lutar pelo ter, né? A gente não foi Uhum. educado assim. Então, na escola, entre e descubra quem você é, qual é o seu potencial. A gente foi, né? A retórica toda que constituiu a nossa jornada de vida foi: estuda, tira boas notas, tenha um diploma, passa na faculdade, é sempre ter. Tenha isso, tenha aquilo, tenha isso. E aí eu falo que a gente passa uma vida correndo atrás de ter e às vezes não tem a vida que desejaria, né? Então, Não, e você falando isso, eu tô pensando uma coisa. Quando a gente é criança, por exemplo, a gente o tempo inteiro é recriminado pelas coisas erradas que a gente faz. E raramente a gente é elogiado pelo que a gente tem de legal, de bom. Então, desde criança, você tem dúvida de quais são as suas potencialidades. exato. E infelizmente, né, a educação dessa economia atual, ela não forma pessoas para o reconhecimento do ser. Ela, né, como faz parte, né, é uma doutrina mesmo, né, impulsionar as pessoas para dizer que o sucesso delas lá no futuro está baseado no quanto elas vão construir de patrimônio, o quanto elas vão construir de riquezas materiais. A gente é movido, impulsionado sempre pelo ter. Só que a cada vez mais, né, que a gente aprofunda nisso, né, na ciência, na própria espiritualidade, a gente começa a entender que essas pessoas que foram movidas ao ter, hoje não têm a vida que desejavam lá atrás. E aí, o que, que a gente tem que, de uma certa forma, fazer uma disruptura, né? Que nós precisamos almejar reconhecer o nosso ser. E aí, poucas pessoas hoje efetivamente sabem quem são. Isso não tem a ver com a idade, tá? Eu já atendi pessoas de 94 anos, para você ter uma ideia. Empresário de 94 anos que chegou para mim e disse: Grazi, eu sei que eu vou viver pouco ainda, mas que esses poucos anos que eu vou viver, eu possa fazer algo que tenha a ver comigo. Porque tudo que eu fiz até Ó, aqui, eu fui impulsionado por cobrança social, né? Por exatamente essa doutrinação de que você ter sucesso, você tem que isso, você tem que aquilo, né? Então, querendo ou não, é algo que foi imposto a nós, né? E que nós não decidimos caminhos baseado no reconhecimento do nosso ser.
Muito bem. Ô, Grazi, quais são os seus projetos? Onde você está atuando? Porque, assim, sua agenda é lotada. A gente não consegue orar. Me conta, o que que você está fazendo? Onde você está atuando? Até parece, hein, Gra? Olha eu Eu não aqui. posso reclamar, não. Eu não posso reclamar, não, porque você é muito solícita. Sempre que eu te... Grazi, help me! Aí você tá lá, na hora. Olha, eu tenho a grata felicidade de dizer hoje que eu tenho tempo para tudo que eu quero na minha vida, tá bom? Mas, Muito enfim, bem. né? Eu acho importante, né? Eu já fui uma profissional que trabalhei 16 horas por dia e hoje eu escolho ter uma vida com mais equilíbrio, porque eu acho que viver uma vida com propósito também é ter uma vida de equilíbrio, né? Uma vida de qualidade, né? Então, Isso. hoje eu estou mentora, né, de carreiras e negócios. Eu costumo dizer que eu não sou, eu estou. Hoje, né, eu estou aí, eu fundei a Sunflower, né, uma empresa nova que eu criei. Essa empresa hoje, a gente tem uma atuação nos 5 continentes, né, a gente está muito focado no desenvolvimento do ser. A gente tem alcançado bastante brasileiros expatriados, como eu falei para você, e os nossos projetos é alcançar realmente as nações, né? A gente quer muito poder contribuir para unir as nações e a gente sabe que isso só é possível através da conexão dos propósitos. Então, hoje a Sunflower ela tem alguns programas, né, voltados para esse desenvolvimento do ser, como programas de mentorias. A gente tem agora uma agenda para cumprir nesse próximo trimestre. A gente está indo fazer uma imersão nos Estados Unidos. Nós temos alguns eventos, imersões para a gente desenvolver lá, programas, né, na região do Cape Cod, que é uma região que a gente tem um grupo muito significativo de mentorados, de clientes. De lá a gente vai seguir para o Canadá. A gente tem um programa também, uma imersão para realizar com brasileiros e portugueses no Canadá em novembro, né? E um projeto que, se você me permitir, que eu gostaria muito de compartilhar e já deixar aqui o convite, aproveitar essa oportunidade, né? No dia 30 de outubro, a gente vai fazer um seminário, é o segundo seminário internacional da Sunflower, né? Esse seminário, Gra, eu tenho um grande objetivo nele, que é justamente fazer com que essa mensagem possa alcançar o máximo de pessoas, né? Esse evento ele vai ser um evento presencial, ele vai acontecer em Nova York. Existe um motivo para ser essa cidade, tá bom? O tema desse seminário vai ser os profissionais e os empreendedores da nova economia. E a gente vai estar falando desse assunto em uma das maiores metrópoles, como um dos maiores centros financeiros e econômicos do mundo, né? Então, foi um local escolhido mesmo. Eu tenho certeza que uma inspiração divina para que pudesse ser realizado nessa localidade. E esse evento ele vai ser presencial, né? Mas ele também vai ser transmitido ao vivo, online. Então, quem desejar aprofundar nesses assuntos todos que eu estou falando aqui, é um evento de muito conhecimento. A gente está levando palestrantes assim maravilhosos e muito legal, Gra. Nós vamos levar dessa vez, esse ano, 5 casos, né? São mentorados de 3 países diferentes que vão poder compartilhar as experiências deles, né? Qual foi a transformação que eles tiveram desde que eles também tiveram essa clareza de identidade e propósito e colocaram isso em prática nas suas vidas, né? E o que aconteceu na vida profissional, pessoal, na carreira, nos negócios desses projetos. Então, são 5 casos muito legais que eles são completamente heterogêneos, assim, sabe? A gente vai falar de profissionais na área do direito, na área da medicina, na área da engenharia. Então, assim, para mostrar realmente a todas as pessoas, né, que todos podem. Não importa qual seja a sua condição, né, não importa qual seja o lugar do mundo que você estiver, vale a pena viver essa vida com propósito, né? Então, esse seminário vai acontecer e é o projeto que a gente está mais engajado aí nesses últimos Eu tô, meses. eu tô me lembrando, Grazi, que no primeiro seminário eu estava de mudança para Brasília, eu estava vindo trabalhar, aí eu estava no avião, então durante o voo eu não conseguia ouvir, aí eu disse, ligava, aí É saía, perdia, mesmo. perdia sinal. O primeiro. No segundo eu tô lá de novo, vou Ô, participar. Gra, já vou te desafiando aí que o terceiro acho que você vai ser um case para contar, hein? Oh, se eu tiver essa permissão, vai ser com muita honra. Com certeza você já é um caso, você sabe disso, né? Mas eu creio Obrigada. que com certeza tem uma jornada que você vai cumprir aí nos próximos meses que vai ser muito inspirador para compartilhar com as pessoas também. Oh, Grazi, obrigada. Ô, Grazi, fala pra gente, para quem quiser comprar seu livro, quem quiser te achar, porque
o nosso tempo está acabando. Passou tão rápido. Falo muito, né, Gra? Não, foi ótimo. Super esclarecedor. Tenho certeza que as pessoas adoraram também. Depois a gente vai ter um feedback. Legal. Mas conta, onde que as pessoas te acham, seu livro, sua empresa, as redes sociais? Tá, eu acho que a Flávia, ela tá aqui, né, acompanhando. Vou pedir para ela digitar aí para mim, tá bom? Então, a gente tem o Instagram da Sunflower, né, que é sunfloweryo.oficial. O meu Instagram tá aqui também para quem quiser acompanhar um pouquinho desse trabalho que a gente faz. O livro, as pessoas têm acesso através de uma plataforma nossa, que o site é www.sunfloweryo.com. Ô, Grazi, mas se entrar Na no bio do meu Instagram da Instagram tem. Sunflower, Isso, tanto eu na acho minha que bio quanto é da até mais. Sunflower consegue. Isso. Ô, Flávio, se você conseguir escrever, eu vou fixar aqui na tela, se você puder escrever pra gente. Tá. Mas se forem na bio do Instagram, consegue, tanto da Sunflower quanto o meu, tem o link lá de Ou acesso e é só entrar no no seu site. também, porque Isso, se o pessoal quiser te seguir, isso, o seu arroba tá aqui, né, na live que a gente está isso. fazendo. Ó, eu sou meio ruim, mas eu acho que eu consegui pelo menos colocar o da Sunflower. Sou meio desastrada, eu acho que eu consegui. Pronto aí, ó, o Flávio colocou também. Esse é o arroba da Sunflower e lá tem o link, né, do acesso ao livro também. Isso. E para fazer mentorias com você, para te acessar. Porque às vezes também a pessoa. Você tem mentorias em grupo, você tem mentorias individuais, né? Sim, sim. Então, Gra, como a gente tem essa agenda agora para cumprir, né, que a gente vai fazer nos Estados Unidos e no Canadá, nesse ano de 2023 a gente está sem agenda para mentorias, né, individuais e grupo também. A gente só abre a agenda agora para 2023, que a gente vai abrir a agenda de 2023 em novembro. Mas, para quem está aqui no Brasil, especificamente em Minas, né, e também, obviamente, em qualquer lugar do Brasil, a gente vai desenvolver uma mentoria e uma imersão, na verdade. Se eu não me engano, a gente está para confirmar essa data, tá? Mas possivelmente vai ser 19 e 20 de novembro, aqui em Minas Gerais, vai ser em Belo Horizonte, né? Então, essas mentorias, que são imersões presenciais, como a gente vai fazer lá nos Estados Unidos, 9 e 8 de outubro, no Cape Cod, em Hyannis. Vamos fazer em Hamilton, no Canadá, 5 e 6 de novembro. E 19 e 20 a gente tem uma data em Belo Horizonte para fazer também. Então, para quem se interessar, pode mandar uma mensagem para a gente já está com uma fila, né? Assim, com a reserva dessas imersões. São 2 dias de imersão. Presencial assim, é sensacional a experiência de estar presencialmente, né? Então a gente utiliza essa metodologia que é a clarificação da identidade, o acesso ao propósito, o mapeamento do potencial profissional de cada indivíduo e o direcionamento dos caminhos profissionais a partir de todos esses reconhecimentos que a gente está falando. Então, aqui no Brasil a gente vai fazer no finalzinho de novembro, né? E para quem deseja as mentorias, né, individuais, aí a gente vai abrir a agenda em novembro para 2023. Sim. Ô, Grazi, você quer falar mais alguma coisa? Eu já estou caminhando para o encerramento. Não, eu quero aproveitar então e te agradecer. Primeiro, eu quero parabenizar, Gra, estou muito feliz. Eu me sinto muito orgulhosa de estar aqui hoje com você, né, de participar dessa sua iniciativa. Eu acompanhei algumas lives, né, e eu acho assim, acho não, tenho convicção do que eu vou falar agora, tá? Que viver uma vida com propósito é um ato de coragem e ousadia, né? Poucas pessoas têm a coragem, né, de expor a sua vida, de expor as suas experiências e de dar a cara para que algo maior se cumpra, né? E eu tenho certeza que você é essa pessoa. Eu sei que muitas das vezes, quando a gente tem essa atitude, como eu tenho várias atitudes na minha jornada que foram muito ousadas, e eu continuo sendo ousada, e eu vou continuar sendo muito ousada, tá? Fazer um evento em Nova York, nesse momento, é um ato de muita ousadia. Mas eu não faço porque eu quero alimentar meu ego, porque eu não tenho nenhuma necessidade disso. Existe um propósito maior para que esse evento aconteça lá. E muitas das vezes as pessoas não vão compreender. Só que nós que vivemos uma vida com propósito, a gente não precisa preocupar com a opinião das pessoas. O alvo é o alto. Porque nós não fazemos o que fazemos para nós ou para o outro. A gente faz para que algo maior se cumpra através das nossas vidas. Então eu quero te parabenizar pela sua atitude, pela sua coragem, pela sua ousadia, né? Você não precisava estar aqui fazendo o que você faz aos olhos dos homens, mas você precisava estar aqui aos olhos de Deus.
né? Porque eu tenho certeza que através da sua vida e do que você está fazendo, muitas vidas já estão sendo impactadas. Algumas pessoas não vão entender sobre isso, e não importa, porque se uma vida for transformada através da sua iniciativa, o seu propósito se cumpriu. Então, primeiro, parabéns pela sua coragem e que você continue cada vez mais ganhando voos. E o que eu puder fazer por isso, você pode ter certeza que eu não medirei esforços, tá bom? Porque eu falo para os meus mentorados, o seu sucesso é o meu sucesso. Eu me realizo quando você se realiza, né? Então, ver o brilho nos seus olhos fazendo isso aqui alimenta totalmente a minha alma. Então, segue firme, tá bom? Não importa as adversidades, não importa as intempéries, não importa os obstáculos. Para quem sabe qual é o propósito, o caminho é para frente. E aí eu quero propor uma coisa aqui, né? Porque eu acho que muita gente vai assistir essa live depois, ou tem gente assistindo aqui agora. Eu vou propor um sorteio de um livro. Olha, propor presentear uma pessoa com um livro. Pode ser, Gá? Nossa, que honra, nossa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta, vamos combinar assim, eu vou fazer uma pergunta aqui agora, e eu acho que você vai, possivelmente você vai gravar, vai deixar salva a live, não vai? Vou, Tá. vou deixar. Então, eu vou deixar uma pergunta, e aí as pessoas que estão nos assistindo respondem lá nos comentários da live gravada, e aí eu, junto com você, a gente vai escolher a melhor resposta. Pode ser sim, Gra? Combinadíssimo. Então, ótimo. Bem, Super top. a pergunta é diante de tudo que a gente conversou aqui agora, né? O que significa uma vida com propósito? Né? O que é uma vida com propósito? E aí a gente vai tentar achar, lógico que todas as respostas serão maravilhosas, eu tenho certeza disso, mas a gente vai É, conectar com uma resposta que a gente vai achar bem interessante, e aí nós vamos presentear essa pessoa e vamos enviar para casa dessa pessoa um livro. Pode ser? ótimo. Nossa, Grazi, obrigada. Que privilégio nosso. Divulgar muito essa live para as pessoas terem a oportunidade de participar. Tá certo, Ô, querida. Grazi, quero te agradecer. Suas palavras sempre me emocionam. Eu já estava aqui chorando, mas respira. Você sabe o valor que esse projeto tem para mim e o real intuito disso tudo. E eu fui experimentar. Falei, vamos ver se tem a ver com o meu propósito mesmo, como é que é. E a cada dia eu fico mais apaixonada, cada dia eu estou mais em estado de flow fazendo isso. Então, eu acho que acertei. Espero que, né, eu progrida, continue nesse caminho. Quero contar sempre com você, porque sempre que eu precisei, você foi 10, sempre muito solícita, muito disponível e sempre muito assertiva na orientação né, da condução dos meus projetos. Então, eu quero te agradecer. As pessoas que me conhecem, eu acho que é visível a diferença, né? Depois desse processo que eu passei. As pessoas me perguntam, nossa, você está bem diferente. Elas conseguem identificar. Então, te agradeço publicamente, já te agradeci várias vezes, mas reforço isso. Te desejo muita realização por esses lugares onde você passar, as pessoas, a gente vê os depoimentos de agradecimento, de transformação. E é isso que faz sentido, né, Grazi? É isso que dá o sentido para tanto trabalho, tanta dedicação. E eu quero agradecer também quem esteve aqui, quem assistiu até o final, quem vai assistir depois, porque foi uma live realmente engrandecedora. Obrigada, viu, querida? Eu que agradeço, viu, Gra? Obrigado por todo mundo que está aí. O que a gente puder ser útil à vida de todos vocês, nós estamos aqui à disposição também. Isso. E não deixe de responder a pergunta da Grazi para concorrer ao livro. Isso. Ó, a Flávia já colocou a pergunta aí pra gente. Excelente. Eu vou anotar, eu vou colocar lá no feed, nos comentários da live, eu vou colocar lá. Tranquilo. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Boa Boa noite a noite. todos. Boa noite, Gra. Fica com Deus. Obrigada, querida. Beijo.